E a vinda para o setor do alumínio, setor vidreiro, como que foi? Com quantos anos que você teve alguma influência? Como que foi Meu essa... primeiro contato com vidro? Isso. Não teve nada. 13 anos de idade, louco para arrumar um emprego, segunda-feira, eu, Leandro, meu parceiro, entregando o currículo, e uma moça tinha falado pra gente que tinha uma empresa nova, atrás do pronto-socorro, né? Que eu sou São José dos Campos, como eu falei. Aham. E ali na Vila Industrial tinha uma empresa nova. Na verdade, a empresa não era nova, era uma empresa muito antiga, mas que tinha se mudado para lá. E a gente foi lá entregar currículo. E aí, segunda-feira de manhã, o cara falou, ó, eu contrato vocês, mas tem que começar agora. Porque tinha faltado, tipo, 3 funcionários lá. E aí, Do entre entregar nada. o currículo e começar a trabalhar, não foi assim 15 É. minutos. E você entregou o currículo, já entrou e em qual setor ali que você entrou na Ajudante fábrica? geral, orelha seca. Começou lá embaixo. E foi nessa fábrica mesmo que você cresceu? Como que... Sim, era uma fábrica grande, boa. E assim, lá atendia dois segmentos, né? Construção civil, consumidor final e a indústria de escada rolante e elevadores. Só que era uma empresa muito grande. Então, assim, ali era uma empresa grande e o nosso diretor, ele também era diretor da Pilkington. Então, assim, ele tinha muito conhecimento mesmo, assim. E como a gente atendia muita gente, ali foi a nossa base, mas assim, eu era ajudante geral que trabalhava dentro da empresa. E dentro da empresa, a gente trabalhava basicamente no setor de indústria. Então, assim, era lapidando, por exemplo, vidro de 10 milímetros, tudo com a lixadeirinha. Nós não tínhamos uma Nossa. lapidadora ainda. Nossa, depois de muito tempo comprou uma Mac 22, que ela foi a primeira lapidadora. Então, assim, eu aprendi tudo dentro da vidraçaria. Então, eu aprendi primeiro a lixar, que foi essa que eu fui contratado para isso, para lixar vidros. Depois aprendi a lixar, depois aprendi a cortar, depois eu fui ficando bom dentro da empresa. Então, eu aprendi a Uhum. jatear, também tinha uma parte de jato na empresa. Depois eu aprendi, aí fui para a rua. Fui para a rua porque eu era o maior dos meninos lá. Então os caras olharam, esse cara é fortinho, vai ajudar a gente a descarregar. Aí fui pra rua, com orelha seca também, só pra descarregar caminhão. Aí descarregou o caminhão, o motorista não queria voltar pra empresa porque ele não queria pegar outra carga pra entregar. E aí nós acabamos, a gente foi só pra poder descarregar vidro. E a equipe de montagem já estava na obra. E aí a gente ficou lá. O caminhoneiro não queria voltar pra empresa. Ficou lá E enrolando. ficamos lá rolando. Aí eu falei, cara, vou ficar aqui nada. Aí eu fui ajudar o pessoal a trabalhar. Daí o pessoal acho que viu que meio que eu tinha atitude e começou, então fura pra mim aqui, segura a furadeira ali. Eu sei que o primeiro furo que eu vou fazer, eu quase quebrei meu braço. Não tinha experiência nenhuma em pegar a furadeira e tal. E daí os caras, pô, o cara tem atitude, né? Daí tinha um montador que não estava nessa ocasião, que ele tinha dificuldade em ter ajudante. Ele era um cara muito bruto. Isso era uma outra época, cara. Pra você ter ideia, ele batia em mim, cara. Era muito normal, assim, Era a forma dele te era ensinar. forma de chute, Tá tapa na cabeça, na brincando. nuca. Era a coisa mais normal do mundo. Aprendeu, não aprendeu? Era na Tapa na pancada, orelha. né? Então, assim, ele tinha muita dificuldade em parar com o ajudante. E Uhum. aí, o outro menino que tava na aula falou: bicho, tem um cara bom aqui dentro, cara. Que é o Gabriel, leva ele que você vai ver. Daí ele pediu lá pra me levar. Na época, meu encarregado não queria, mas como ele era um montador muito influente, ele conseguiu me levar pra rua. E aí foi. Aí eu aprendi com esse cara. Na época, assim, era o melhor cara que a gente achava de temperado que tinha na região de São José. Então eu tive muita sorte também, né? Porque eu trabalhei numa empresa grande e trabalhei com grandes também, né? Com mestres, assim, que eram os caras top, Uhum. assim. Então você, com 13 anos, entrou lá, foi pra rua e lá Eu você. fiquei um tempão dentro da Dentro empresa. da empresa. Dentro da empresa, aprendendo tudo ali. Legal. Cortar, lapidar, medir, né? Cortar em cima Aham. de molde, porque o vidro de escada rolante ele é todo em cima de molde. E é vidro de 10 milímetros. Então, assim, eu já aprendi a cortar vidro grosso. Então, vidro fino Uhum. para mim depois era uma boiada, porque eu já aprendi a cortar vidro grosso. E o corte era muito perto da borda. Então, também tinha que ter uma habilidade no destaque ali e tal. Então, assim, a gente já aprendeu a cortar Foi pegando as manhas já ali, já, né? no modo extremo, né? Na nossa empresa não tinha ponte, então a gente carregava tudo na mão para deitar a chapa, era só vidro de 8 e 10, sempre na mão. Nós não tínhamos tempo, então a gente fazia todo o beneficiamento na empresa e aí enviávamos para São Paulo, na época Blindex, para poder temperar nosso vidro e trazer de volta. Mas o Entendi. beneficiamento a gente fazia, lapidação, furação. Gabriel, tá, e daí você foi pra obra, né? Aprendeu lá. E a parte de vendas? Você já Então, fazia algum tipo de venda ou foi se aperfeiçoando? então eu fui para a obra, aí eu fiquei bom na obra, só que daí depois
o nosso patrão, ele era muito visionário, cara muito inteligente. Ele trouxe uma representação de laminação. Com essa representação de laminação, ele também passou a vender vidro laminado, porque ele vendia a resina e aí ele passou também a fazer os próprios vidros laminados para ele. E aí uma coisa puxa a outra. Como ele também tinha acesso fácil ao vidro laminado, a gente também começou a fazer fachadas de vidro. Então a gente fez uma parceria com uma serralheria muito grande de São Paulo para que a gente conseguisse fornecer os vidros e eles forneciam a mão de obra. E aí ele comprou a primeira lapidadora, que era a MAC 22. E eu fui o cara lá que ele achou mais coerente de aprender a mexer na máquina. Porque naquela época, hoje uma MAC 22, cara, assim, é uma coisa muito básica, que, sei lá. Mas naquela época era a coisa de mais valioso que tinha na empresa, vamos dizer assim. Então eu falei assim, não, eu preciso de um cara de responsabilidade. E aí calhou também do pai dele vir trabalhar com a gente. O pai dele, cara, era um gênio, assim. Só que era muito de idade. Então ele não podia subir numa escada, não podia subir no andame. Então o que o nosso chefe falou? Ó, você vai cuidar da máquina e você vai ajudar meu pai a fazer projetos. Então numa pancada só eu aprendi a lapidar vidro e fazer projeto. Que era muito importante, porque, pô, regular a máquina, né? Não era qualquer um. Tinha todo um glamour, né? De regular a máquina, regular os rebolos e ângulo de rebolo e tal. Então, assim, só eu mexia na máquina, só eu mexia. Então, era proibido da pessoa mexer. E de contrapartida eu já também aprendi a fazer projetos. Então, aí fui projeto. Aí parou a minha história nessa empresa. Então, eu fui até a parte do projeto. Aí depois eu fui chamado para trabalhar numa outra empresa, só que assim, eu só saí dessa empresa porque eu era de menor ainda. Então, como de menor, eu ganhava, eu lembro até hoje, era 400 e poucos reais por mês. E o meu patrão não queria aumentar meu salário com a desculpa que eu era de menor. E aí, nos anos 2000 e pouquinho, aí eu fui chamado para trabalhar numa outra empresa. E o cara falou, não, você vai ganhar salário normal, não tem porquê. E aí eu fui, e eu nem dirigia nessa época ainda, estava quase tirando a carta. Aí eu fui trabalhar nessa empresa também para ser montador, não para ser projetista. Aí trabalhei pouco tempo como montador, aí nesse meio tempo o nosso projetista saiu, e aí descobriram que eu era projetista e me colocaram no projeto. E nesse meio tempo chegou o forno da empresa. Então eu era projetista e era o forneiro. Eu fazia o projeto e o forneiro, dupla função. E depois de forneiro e projetista eu passei a ser encarregado de obra. Então daí vem a bagagem do setor vidreiro, porque... Cara, eu poderia ter trabalhado 50 anos com vidro. Mas o volume de obra que essa empresa tinha, porque o que acontece? Essa empresa, ela tinha o seu próprio forno, mas ela não vendia vidro para o vidraceiro. Ela temperava e instalava. Então, o volume de obra que a gente tinha ali era coisa muito absurda. Então, eu tive contato com todo tipo de obra. Assim, por exemplo, sei lá, uma das primeiras fachadas Spider da minha cidade, quem fez foi a gente. Então, uma das primeiras coberturas mais invocadas que teve... também foi a gente. Então, assim, e não tinha critério. Obra pequena, obra grande, era tudo obra. Porque a gente precisava abastecer o nosso fornão lá. Tinha que ter demanda. Tinha que ter demanda. Então, assim, os vendedores não tinham muito critério para vender. Vendia de tudo, assim, pegava tudo. Sabe? Hoje eu já acho que a gente deveria ter tido mais critério, mas não tinha. Era tudo, qualquer obra era obra. Vidro é vidro e vamos com tudo, cara. Tá certo. Então foi daí que veio a parte operacional. E aí tive sorte de trabalhar com um cara que era muito bom, que também chamava Leandro na época. Só que assim, só depois que eu parei de trabalhar com ele que eu vi que ele realmente era um fenômeno. Era um menino que vendia por esporte, até hoje. Se você perguntar assim, cara, o que você agora fazer na vida? Era vender, cara. Ele vendia por esporte. Então, depois que eu comecei a vender mesmo no setor vidreiro. Até o setor vidreiro eu era o cara de operação. Tanto que a minha empresa demorou muito tempo para poder engrenar, porque eu não sabia vender. Eu sabia fazer, mas nunca soube, por exemplo, como que eu ia vender aquilo que eu proporcionava. Eu fui aprendendo isso sendo empresário. Cara, eu preciso vender. E aí, eu tive sorte que quando a gente começou com o setor vidreiro, a gente já começou com a internet. Então, para passar da internet para o marketing digital foi um pulo. E o marketing digital te ensina a vender muito. Assim. Então, a gente aprendeu as técnicas de venda muito de marketing digital, tendo que vender o meu produto, que era um produto inédito, que o mercado não conhecia. Cara, imagine você vender, sei lá, em 2012, videoaula digital. Sabe? Era uma coisa assim... Era uma aventura. Cara, durante muito tempo a gente foi chamado de charlatão, de picareta, porque assim, esses caras não vão entregar nada. Se um curso presencial já não ensina nada, imagina um digital. Então, assim... a gente vendia. E vendia bem, cara. E vendia bastante, assim. Tudo com a técnica do mundo digital. Então, a gente já aprendeu no digital. A nossa técnica. Então foi um passinho de cada vez, mas sempre trabalhando com vidro.
Então, cara, já escrevi livro, já. Hoje a nossa empresa, por exemplo, é uma agência de publicidade, é uma produtora de vídeos, mas eu assino como vidraceiro. É um vidraceiro um pouco diferente, mas ainda assim é um vidraceiro.